Peguei minha noiva mentindo no altar, e o que fiz depois ninguém na festa vai esquecer. Eu nunca pensei que fosse virar personagem de uma história que poderia estar no Reddit, mas aqui estou. E juro por tudo que é mais sagrado, até hoje ainda escuto o eco daquela cena na minha cabeça. Antes de chegar no altar, preciso voltar um pouco. Crescer com uma irmã gêmea não foi como a maioria das pessoas imagina. Nada de cumplicidade de filme, nada de roupas iguais fofinhas. Desde cedo ficou claro, ela era a preferida. Para os meus pais, ela era o espelho perfeito, mais bonita, mais esperta, mais brilhante. E eu? Eu era a sobra. A sombra. A que precisava se conformar em ser a segunda opção em tudo. Se eu tirava 9, ela tirava 10. Se eu ganhava um elogio, ela já recebia 1000. Se eu chorava, diziam que eu era dramática. Se ela chorava, corriam para abraçá-la. Minha vida inteira foi um lembrete cruel de que, mesmo sendo gêmeas idênticas no rosto, o mundo parecia enxergar em nós duas pessoas de espécies diferentes. Ela, a estrela, eu, o erro. Com os anos, aprendi a me fechar. A suportar. Até que, por ironia do destino, eu conheci alguém que finalmente me olhou sem comparar, sem pesar, sem me tratar como um resto. Ele me pediu em casamento depois de 4 anos juntos, e foi a primeira vez que senti que o mundo tinha me dado algo só meu. Algo que nem minha irmã podia arrancar. Pelo menos, era o que eu achava. O dia do casamento chegou como uma avalanche. Eu estava nervosa, mas também estranhamente confiante. Eu sabia que minha família nunca me olhou com orgulho, mas naquele dia eu não precisava deles. Bastava o amor dele. Ou pelo menos, eu acreditava nisso. Quando entrei na igreja, o coração martelava no peito, e todos os olhares caíram sobre mim. Era estranho sentir que, finalmente, a atenção estava voltada para mim, e não para minha irmã. Mas então, eu vi. Vi meu noivo trocar um olhar rápido com ela. Um olhar que não era normal. Um olhar íntimo demais para ser inocente. Eu congelei, mas segui andando, porque todos esperavam. A música soava, as pessoas sorriam, e por dentro eu estava quebrando em 1000 pedaços. Minha mente gritava, não, não pode ser, você está vendo coisas. Até que, no momento dos votos, tudo ruiu. Ele hesitou. O homem que dizia me amar hesitou. Suas mãos suavam frio, os olhos corriam de um lado para o outro como se procurassem uma saída. Eu, desesperada, apertei sua mão, tentando arrancar uma resposta silenciosa, uma certeza. Mas então eu ouvi a frase que nunca vou esquecer. Eu, não sei se consigo. Foi como se o ar tivesse desaparecido da sala. As pessoas murmuraram, e eu tremi. Minha irmã, sentada na primeira fileira, mordeu o lábio inferior, tentando esconder um sorriso que só eu percebi. Um sorriso de vitória. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. Eles estavam juntos. Tinham estado juntos. E eu, mais uma vez, era a sombra. Eu não lembro direito de como saí da igreja. As pessoas tentavam me segurar, meus pais só olhavam para mim com aquele ar de desprezo silencioso, como se eu fosse a culpada por não ter conseguido segurar meu próprio noivo. Mas eu vi. Eu juro que vi a mão dela encostar na dele, rápida, discreta. E ele não recuou. Corri, chorei até a garganta arder. Eu queria sumir. Eu queria desaparecer. Mas dentro de mim, algo queimava de um jeito diferente. Não era só dor. Era raiva. Uma raiva antiga, acumulada de anos de ser invisível. Os dias seguintes foram um inferno. Mensagens, fofocas, comentários cruéis. Eu tinha virado a piada da família, da cidade, de todo mundo. Minha irmã aparecia ao lado dele consolando-o como se fosse uma coincidência. E meus pais? Eles apoiavam. Eles diziam que talvez fosse melhor assim, porque minha irmã combinava mais com ele. Eu pensei em desistir. Juro que pensei. Mas uma noite, sozinha no quarto, percebi que tinha 2 escolhas, me afundar de vez ou me reconstruir. E pela primeira vez, decidi não ser a sombra. Comecei a cuidar de mim, como nunca tinha feito. Fiz terapia, entrei em grupos de apoio, mudei de cidade por um tempo. Me redescobri. E sabe o que foi mais estranho? Aos poucos, percebi que eu não precisava mais deles. Nem da aprovação dos meus pais, nem da sombra da minha irmã, nem do amor podre que ele tinha me oferecido. Eu finalmente respirava sozinha. Mas, como tudo na minha vida, a paz não durou muito.
Meses depois, recebi uma mensagem anônima. Era uma foto. Eu, saindo do meu novo trabalho. No canto da imagem, um bilhete digitado: "Isso não acabou. Cuidado com quem confia." Meu corpo inteiro gelou. Não era paranoia. Alguém estava me seguindo. Alguém queria me quebrar de novo. E naquela noite, quando cheguei em casa, senti o cheiro de gás no apartamento. O cheiro de gás era sufocante, pesado, como se tivesse mãos invisíveis tentando me agarrar pela garganta. Assim que abri a porta do apartamento, senti a pressão no peito e meus olhos começaram a arder. Meu primeiro instinto foi recuar, mas eu congelei. Um pensamento me atravessou como um raio: isso não é acidente. Corri até a cozinha, com o coração batendo descontrolado. Todas as bocas do fogão estavam abertas. Todas. Não havia como eu ter feito aquilo sem perceber. Alguém tinha estado ali. Alguém queria me transformar em uma manchete trágica. Tremendo, fechei as válvulas, abri as janelas, quase engasgada pela mistura de pânico e gás que me queimava os pulmões. Quando finalmente respirei ar fresco, caí de joelhos no chão da sala, o corpo em choque. Eu não conseguia pensar em nada além de uma verdade cruel: querem me matar. Peguei o celular com as mãos suadas e disquei para a polícia, mas a ligação parecia absurda até para mim. Sim, alguém entrou no meu apartamento e abriu o gás para me matar. O atendente tentou ser formal, mas percebi o tom de descrença. Eles prometeram mandar alguém verificar. Mandaram, mas claro, não acharam nada além de indícios: janelas forçadas, uma fechadura arranhada. O policial me olhou com aquela cara de "isso vai acabar arquivado." E lá estava eu, sozinha, sem provas, sem apoio da minha família, sem ninguém em quem confiar. Naquela noite, dormi no sofá, abraçada a uma faca de cozinha, os olhos arregalados no escuro. Eu sabia, com cada fibra do meu corpo, quem estava por trás. A minha irmã. Ela sempre quis tudo que era meu, sempre fez questão de me esmagar. Agora, com ele ao lado dela, o próximo passo era se livrar de mim de vez. Os dias seguintes viraram um jogo mental. Vultos no reflexo das vitrines, passos atrás de mim quando voltava do trabalho, mensagens anônimas: "Você devia ter desaparecido no altar." Eu estava ficando paranoica. Ou melhor, estavam me forçando a ficar. Uma noite, cheguei em casa e encontrei uma caixa na porta. Dentro, havia apenas uma foto rasgada do meu ex-noivo, beijando minha irmã. No verso, escrito à mão: "Ele sempre foi dela. Aceite." O chão fugiu sob meus pés. Eu já sabia da traição, mas ver aquilo materializado era diferente. Era como se alguém tivesse enfiado uma lâmina dentro de mim e girado com calma. Eu não consegui segurar as lágrimas. Era ódio, dor, repulsa, tudo misturado. Mas também, um fogo. Um fogo novo. Foi nessa noite que eu decidi: se eles queriam me destruir, não iam conseguir. Eu não seria sombra mais uma vez. Não seria vítima da história. Se minha irmã queria a guerra, ela ia ter. Comecei a me preparar. Mudei as fechaduras do apartamento. Instalei câmeras escondidas, comprei spray de pimenta, comecei a anotar cada detalhe estranho. Eu sabia que se algo acontecesse, ninguém acreditaria em mim sem provas. Então eu ia colecionar cada mínima evidência. E foi assim que peguei o primeiro sinal claro. 3 semanas depois, cheguei em casa mais tarde. Antes de entrar, verifiquei as gravações. O coração quase parou. A imagem granulada mostrava alguém entrando no meu apartamento de madrugada, usando um casaco com capuz. A figura não se demorou muito, mas eu reconheceria aquele andar em qualquer lugar. Aquele jeito rápido, impaciente, com passos quase arrogantes. Era ela. Minha irmã. Levei a gravação à polícia. Eles olharam, fizeram anotações, mas de novo me trataram como exagerada. Pode ser qualquer um, não dá para identificar. Eu queria gritar. Queria arrancar os cabelos de tanta frustração. Mas segurei. Aprendi a engolir. Dessa vez, eu ia esperar a hora certa para devolver o golpe. Só que o destino não esperou muito. 2 semanas depois, eu fui convidada para o aniversário do meu pai. Parte de mim queria recusar, mas outra parte sabia que se eu não fosse, daria a eles a vitória de me pintar como a filha ingrata. Então fui. A festa estava cheia, a música alta, e todos fingindo que nada havia acontecido. Minha irmã estava lá, claro, colada no meu ex, como se fosse a rainha coroada da família.
Eles não tinham nem a vergonha de esconder. Meus pais sorriam, orgulhosos. E eu? Eu era a piada silenciosa, a presença desconfortável. Tentei me manter firme, mas então aconteceu algo que me tirou do eixo. Eu estava servindo uma bebida quando ouvi minha irmã rir, alto, e dizer para uma prima em voz baixa, mas alto o suficiente para mim: "Você acredita que ela ainda acha que alguém quis matar ela com gás?" A coitada vive num mundo de fantasia. Meu sangue congelou. Ela sabia. Ela estava debochando da tentativa de me matar, como se fosse uma piada interna. Como se a minha vida valesse nada. Foi aí que olhei para o meu ex. Ele estava com o braço em volta dela, sorrindo, mas seus olhos não riam. Por uma fração de segundo, vi algo ali. Culpa? Medo? Não sei. Mas havia algo. Voltei para casa nessa noite com uma certeza: se eu não fizesse algo logo, ia acabar morta. E foi justamente na noite seguinte que recebi a ligação. Um número desconhecido. Atendi, a respiração curta. Do outro lado, uma voz rouca sussurrou: "Você não devia ter ido naquela festa. A próxima vez, não vai ter aviso." E a ligação caiu. O celular escorregou da minha mão, e meu corpo inteiro tremeu. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi um barulho na porta. Um clique suave, metálico. Alguém estava tentando entrar. O som metálico na fechadura fez meu coração disparar como se fosse explodir no peito. Eu fiquei imóvel, paralisada no sofá, os olhos fixos na porta. Era madrugada, e ninguém tinha motivo para estar ali. Não era coincidência. Depois da ligação, alguém estava tentando entrar. Corri em silêncio até a cozinha e peguei a faca mais afiada que tinha. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair, mas segurei firme. O barulho continuava, insistente. Um clique, depois outro, até que o som parou. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Eu estava tão tensa que qualquer respiração parecia alta demais. Então ouvi passos suaves no corredor do prédio, afastando-se. A pessoa tinha desistido. Ou estava me testando. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada, a faca no colo, as luzes apagadas, o coração martelando a cada estalo do prédio. Só de imaginar a fechadura sendo forçada de novo, eu quase vomitava de ansiedade. Na manhã seguinte, meu corpo estava exausto, mas minha mente, em chamas. Eu não podia mais negar, alguém queria me ver destruída. E, mesmo sem provas suficientes, eu sabia quem estava por trás. Minha irmã. Ela sempre teve essa obsessão em me apagar, e agora parecia disposta a ir até o fim. Mas havia uma pergunta que me corroía: ele estava envolvido nisso também? Ou era apenas covarde o bastante para deixar acontecer? Decidi que não podia mais esperar. Fui até uma loja de equipamentos de segurança e comprei uma câmera discreta de sensor de movimento, dessas que parecem carregador de celular. Coloquei na tomada perto da porta. Se tentassem de novo, dessa vez eu teria imagens claras. E tentei seguir minha vida. Trabalho, rotina, terapia. Mas dentro de mim, a paranoia já era parte do meu sangue. Eu olhava por cima do ombro em cada esquina. Dormia com luz acesa. Trancava e verificava a porta 5, 10 vezes. 2 semanas se passaram sem incidentes. Até que, numa sexta-feira à noite, depois de chegar do trabalho, vi a notificação no meu celular: movimento detectado às 3h47 da manhã. Meus dedos gelaram. Abri o aplicativo e pressionei play. O vídeo mostrava alguém entrando de novo. Só que dessa vez, a luz do corredor iluminou o rosto por um segundo. E eu vi. Eu juro que vi. Era ela. Minha irmã. Sem máscara, sem disfarce, apenas o capuz abaixado por descuido. O rosto dela claro como o dia, a boca retorcida em um sorriso quase sádico. Ela mexeu na maçaneta, parou por alguns segundos, como se estivesse ouvindo, e depois foi embora. Eu assisti ao vídeo dezenas de vezes. Minha respiração ia ficando cada vez mais pesada, como se o ar não coubesse mais nos meus pulmões. Aquilo não era imaginação. Não era paranoia. Ela estava tentando me enlouquecer. E talvez pior, ela estava planejando o próximo ataque. Peguei o pendrive, salvei a gravação, e no dia seguinte fui à polícia. Mostrei o vídeo ao investigador de plantão, minhas mãos tremendo. Ele olhou, franziu o senho, anotou algumas coisas e disse: "Vamos abrir um boletim,
mas não podemos acusar sua irmã sem mais provas. Talvez ela tenha ido até lá por outro motivo. Outro motivo? Às 4 da manhã, mexendo na minha porta? Eu queria gritar na cara dele, mas só consegui segurar as lágrimas. Era sempre assim. Eu era sempre exagerada, a dramática, a louca. Saí de lá com mais ódio do que medo. Se eles não iam fazer nada, eu faria. Passei a semana arquitetando. Eu sabia que, cedo ou tarde, ela ia tentar de novo. Então montei uma armadilha. Deixei a porta trancada, mas instalei outra câmera dentro do apartamento, escondida em um vaso. Dessa vez, se ela entrasse, eu teria prova do crime em tempo real. E ela entrou. Na madrugada de terça-feira, a notificação me acordou. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rachar as costelas. Tremendo, abri o vídeo ao vivo. Ela estava dentro do meu apartamento. Minha irmã. Usava luvas pretas, o mesmo casaco de sempre. Caminhava devagar, vasculhando cada canto, como quem procura algo. Eu mal conseguia respirar enquanto a assistia andar pela sala, abrir gavetas, mexer em papéis. Em certo momento, ela pegou minha caneca favorita, a mesma que eu usava todas as manhãs, e colocou algo dentro. Meu estômago virou. Veneno. Só podia ser isso. Ela deixou a caneca na mesa, olhou em volta e foi embora, tranquila, como se não tivesse acabado de assinar minha sentença de morte. Eu não dormi mais. No dia seguinte, chamei um amigo de confiança do trabalho, alguém que sabia um pouco de química. Mostrei a caneca, o pó branco que restava no fundo. Ele olhou, sério, e disse: "Isso aqui é veneno de rato." Naquele momento, tudo dentro de mim quebrou e ao mesmo tempo se reconstruiu. Minha irmã não queria só me humilhar. Ela queria me matar. Ela estava cruzando limites que eu nunca imaginei. E a pior parte? Eu sabia que se levasse aquilo à polícia, eles iam arrumar uma desculpa para engavetar de novo. Eu era só a irmã ressentida contra a filha perfeita. Não. Eu não podia mais esperar ajuda. Eu tinha que me proteger. Eu tinha que agir. Foi aí que a ideia nasceu dentro de mim. Não era só sobre sobreviver. Era sobre virar o jogo. Mostrar a todos quem ela realmente era. Fazer a máscara dela cair diante dos mesmos que me tratavam como sombra. E o destino parecia conspirar, porque alguns dias depois recebi o convite que mudaria tudo, o casamento da minha irmã com o meu ex-noivo. O sangue ferveu nas minhas veias. Ela tinha roubado meu noivo, tentado me matar e agora ia desfilar de véu e grinalda como se fosse a princesa da família. Eu sabia que aquele dia seria a chance perfeita. Mas não como vítima. Naquela noite, sentei na sala escura, apenas a luz da tela iluminando meu rosto, e tracei o plano. Eu ia expor tudo. A traição, a obsessão, as tentativas de assassinato. Mas não podia ser de qualquer jeito. Tinha que ser na frente de todos. Na frente de quem sempre me olhou como nada. E eu sabia exatamente onde, no altar. Quando recebi o convite do casamento da minha irmã com o meu ex, eu ri. Não um riso leve, mas um riso rouco, quase histérico, que me escapou sem controle. Era tão absurdo, tão cruel, tão típico deles, que parecia piada. Depois de tudo, eles ainda tiveram a coragem de me chamar. Talvez fosse deboche. Talvez fosse provocação. Talvez fosse só a certeza de que eu não teria coragem de aparecer. Mas eles não sabiam o que eu já tinha em mãos. Eles não sabiam que eu tinha provas. E, acima de tudo, eles não sabiam que eu já não tinha mais nada a perder. Os dias que antecederam o casamento foram os mais longos da minha vida. Eu mal dormia, mal comia. Minha cabeça girava em torno de um único pensamento: como expor a verdade de forma que ninguém pudesse negar. Se eu fosse lá apenas gritar, iam me chamar de louca. Sempre foi assim. Mas se eu mostrasse as gravações, as fotos, a caneca envenenada, aí não haveria como escapar. O problema era como apresentar tudo. Eu não queria só jogar as provas na cara deles. Eu queria que todos vissem. Queria que cada pessoa presente assistisse a máscara da filha perfeita se despedaçar. Então tive uma ideia. Falei com um técnico que trabalhava no meu prédio, expliquei uma parte da situação, não tudo, porque eu já não confiava em ninguém, e pedi ajuda para editar as imagens. O vídeo mostrava claramente minha irmã entrando no meu apartamento de madrugada, mexendo nas minhas coisas, colocando veneno na caneca.
Juntei também a foto que recebi com o bilhete ameaçador e até os registros das chamadas anônimas que me perseguiam. Era um dossiê. Um mapa completo da podridão que ela escondia atrás do sorriso angelical. E eu ia exibir isso no dia mais importante da vida dela. O dia do casamento chegou. Eu tremia da cabeça aos pés, não por medo, pelo menos não só por medo, mas por antecipação. Coloquei um vestido simples, nada que chamasse atenção, e entrei na igreja com o coração disparado. Cada passo ecoava na minha mente como uma contagem regressiva. O lugar estava lotado. Família, amigos, conhecidos, todos sorrindo, comentando sobre como o casal era perfeito, como eles nasceram para ficar juntos. Era como estar no meio de um teatro grotesco, onde eu era a única que sabia a verdade. Eu me sentei no fundo, o olhar fixo no altar. Lá estava ela, minha irmã, com um vestido branco impecável, um véu delicado, o rosto radiante. E ao lado dela, o homem que um dia disse que me amava, agora sorrindo como se nunca tivesse me partido ao meio. Senti náusea. Mas segurei. Eu precisava esperar o momento certo. Quando o padre começou a cerimônia, minhas mãos suavam tanto que mal consegui segurar a bolsa onde estava meu pendrive com o vídeo. Eu havia conseguido, através do técnico, preparar uma apresentação que podia ser conectada facilmente ao projetor da igreja. Tudo o que eu precisava era de alguns segundos de coragem. E então o momento chegou. O padre perguntou se havia alguém ali que se opunha àquela união. Aquele silêncio constrangedor que todos esperam passar rápido tomou conta do lugar. Foi aí que eu me levantei. O barulho do banco arrastando ecoou no salão. Cabeças se viraram na minha direção. Eu senti cada olhar me atravessando, alguns de pena, outros de irritação. Minha irmã me encarou primeiro surpresa, depois com aquele sorrisinho debochado que só eu conhecia. Como quem dizia, você não tem coragem. Mas eu tinha. Eu me oponho. Minha voz saiu firme, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Um murmúrio percorreu a igreja. O padre pigarreou, confuso, e meus pais, lá na frente, arregalaram os olhos em horror. Eu podia ouvir minha mãe sussurrando algo como, meu Deus, ela vai estragar tudo de novo. Minha irmã riu. Simplesmente riu. Um riso falso, que fez alguns convidados rirem junto, como se eu fosse só uma cena ridícula da festa. Mas ela não contava que eu não estava de mãos vazias. Andei pelo corredor central até chegar ao altar. Meus olhos não desgrudavam dos dela. Eu vi o instante em que a confiança dela começou a rachar. Quando tirei o pendrive da bolsa e mostrei, a cor do rosto dela mudou. Querem saber quem realmente é a noiva? Perguntei, a voz quase quebrando, mas ainda alto o suficiente para ecoar no salão. Porque eu tenho algo para mostrar. Antes que ela pudesse reagir, entreguei o pendrive ao técnico de som da igreja. Ele hesitou, olhou para os organizadores, mas eu encarei-o tão fundo que ele acabou cedendo. Segundos depois, as luzes diminuíram, e o telão atrás do altar ganhou vida. A primeira cena, minha irmã entrando no meu apartamento de madrugada. Um choque percorreu o público. Murmúrios, exclamações. Ela regalou os olhos, balbuciando uma desculpa qualquer. O vídeo continuou. Ela abrindo minhas gavetas, mexendo nas minhas coisas, e depois, com clareza absoluta, derramando pó branco na minha caneca. Isso é montagem! Ela gritou, a voz aguda, desesperada. Ela está inventando tudo! Mas ninguém acreditava. O vídeo era claro demais. Alguns convidados começaram a cochichar alto, outros a se afastar dela. Meu ex-noivo ficou pálido, como se o mundo tivesse desabado ao redor. E eu não parei por aí. O vídeo exibiu também a foto com o bilhete ameaçador, as chamadas registradas, cada detalhe que eu havia juntado. Era um massacre público. Minha irmã começou a gritar, chorando, implorando para que desligassem. Mas já era tarde. Todos tinham visto. Todos sabiam. E naquele momento, pela primeira vez na vida, eu vi nos olhos dos meus pais algo que nunca tinha visto antes: vergonha. Não de mim, mas dela. A sensação foi quase embriagante. Eu tremia de adrenalina, mas dentro de mim havia um alívio. Eu não era mais a sombra. Eu não era mais a louca, a dramática, a invisível. Eu tinha mostrado a verdade. Mas então, algo aconteceu. Minha irmã, em desespero, pegou o microfone da mão do padre e gritou: se eu vou cair, ela cai comigo. E antes que alguém pudesse impedir, ela revelou algo que congelou meu sangue. Ela não contou a vocês, não é?
Ela fez coisas também. Ela tem segredos. Segredos que podem acabar com a vida dela. Todos se voltaram para mim. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu coração. Eu sabia do que ela estava falando. E se ela revelasse aquilo, eu poderia perder tudo. Eu não sei se foram os aplausos irônicos que ecoaram, ou o silêncio que se instalou logo depois, mas a verdade é que, pela primeira vez, eu não me senti esmagada dentro daquele salão. A exposição já estava feita, as máscaras tinham caído, e tudo o que restava era encarar o que vinha depois. Minha irmã estava em choque, tremendo, incapaz de sustentar as próprias palavras. Os padrinhos ainda tentavam segurá-la, mas ela parecia ter perdido as forças. Meus pais estavam sentados, imóveis, com os olhos vidrados, como se só então tivessem percebido quem realmente tinham defendido todos esses anos. Peguei o microfone de volta. Minha voz não saiu gritada, nem trêmula. Foi firme, quase tranquila, como se tivesse nascido naquele instante uma versão de mim que eu nunca conheci. Eu não vou pedir que vocês acreditem em mim, falei, olhando em volta. Só quero que olhem com os próprios olhos. Eu não inventei nada, não fabriquei provas. Ela mesma se entregou. Alguém na plateia começou a murmurar, é verdade, eu vi, estava no vídeo. Outro completou, sempre achei estranho esse jeito dela, e assim, pouco a pouco, as vozes começaram a se multiplicar. O peso que sempre carreguei, de ser a mentirosa, a dramática, a invejosa, começou a se dissolver. Eu respirei fundo e continuei. Durante toda a minha vida, eu aceitei o papel de sombra. Fui a filha esquecida, a irmã problemática, a que nunca era boa o suficiente. Eu pensei que só valeria alguma coisa se fosse como ela. Mas hoje eu entendi que não preciso ser como ninguém. Eu só preciso ser eu mesma. As palavras saíram de mim sem ensaio, sem planejamento. Foi como se eu tivesse guardado cada uma delas por anos, e finalmente pudesse deixá-las sair. Meu ex-noivo, ainda pálido, tentou se aproximar. Vi nos olhos dele a tentativa de pedir desculpas, talvez até de se justificar. Mas eu ergui a mão antes mesmo que ele dissesse algo. Não precisa, cortei. Você fez a sua escolha. E eu fiz a minha. Ele parou, engoliu seco e desviou o olhar. Não houve gritos, nem mais drama. Só silêncio. E nesse silêncio eu encontrei algo que nunca tive, paz. Os seguranças levaram minha irmã para fora. Ela não lutou mais, não gritou mais. Apenas chorava, com o véu amassado escorrendo pelo rosto, um retrato triste de alguém que se perdeu no próprio veneno. Eu larguei o microfone sobre a mesa e caminhei até a porta. O barulho dos saltos ecoava no salão silencioso. Ninguém me impediu, ninguém tentou me parar. Eu estava indo embora, e de repente percebi que não estava fugindo. Estava escolhendo. Quando saí da igreja, a chuva fina que caía lavou meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo cada gota como se fosse um recomeço. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Me virei, meio assustada, mas não era minha irmã, nem ninguém hostil. Era uma das madrinhas, uma amiga distante da família, alguém que eu mal conhecia. Ela sorriu, com aquele olhar de quem entende coisas que não precisam ser ditas. Você foi muito corajosa lá dentro, disse. Eu sei que não é fácil enfrentar tanta gente assim. Eu quase chorei com aquelas palavras simples. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse reconhecido meu esforço, não minhas falhas. Obrigada, respondi, com a voz embargada. Eu só não queria mais viver escondida. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: então não esconda mais. O mundo pode ser cruel, mas também pode ser grande. E você merece conhecê-lo do jeito certo. Aquela frase ficou gravada em mim. Foi simples, mas acendeu algo que estava apagado há muito tempo. Entrei no carro e dirigi sem destino por quase 1 hora. A chuva aumentou, mas eu não me importava. Cada quilômetro que eu deixava para trás parecia arrancar um peso das minhas costas. Quando finalmente parei em frente ao meu pequeno apartamento, a sensação era estranha, estava sozinha, sim. Mas pela primeira vez, não me sentia solitária. Naquela noite, não chorei até dormir. Em vez disso, fiz uma coisa que não fazia há anos, abri uma garrafa de vinho barato, liguei uma música suave e fiquei olhando pela janela. O mundo parecia diferente. Eu parecia diferente. Mas antes de desligar o celular, recebi uma última mensagem. Não era de ninguém da família, nem dele. Era da minha irmã.
Você pode achar que venceu hoje, mas não acabou. Eu ainda sou metade de você. Sempre vou estar na sua vida. Li e reli aquelas palavras. E, pela primeira vez, não senti medo. Apenas um arrepio leve, a lembrança de que sombras nunca desaparecem de uma vez. Apaguei a tela e deixei o celular sobre a mesa. Olhei para a rua molhada e sorri. Talvez ela ainda tentasse me perseguir, talvez ainda quisesse me destruir. Mas, agora, eu já não era a mesma pessoa que ela tentou apagar. E no fundo, uma certeza estranha nasceu em mim, a vida estava só começando. Passaram-se 6 meses desde aquele dia no altar. Às vezes ainda parece um pesadelo, como se tudo pudesse ter sido apenas um delírio da minha mente cansada, mas então eu lembro da chuva batendo no meu rosto, do peso que se dissolveu, da sensação de respirar pela primeira vez em anos, e sei que foi real. Minha vida não se transformou magicamente da noite para o dia. Não acordei rica, não encontrei o amor da minha vida em um passe de mágica, não virei uma pessoa completamente curada. Mas uma coisa mudou profundamente, a forma como eu me enxergo. Eu, que sempre fui a sombra, a segunda opção, agora me olhava no espelho e via alguém que sobreviveu ao inferno e voltou de pé. Talvez não perfeita, talvez com cicatrizes, mas viva. E isso, para mim, já era a vitória. Depois do escândalo, me afastei completamente da minha família. Não houve pedidos de desculpa, não houve abraços de reconciliação. Eles escolheram o silêncio, e eu escolhi a paz. A verdade é que, quando você passa uma vida inteira mendigando afeto, aprende a aceitar migalhas. Mas quando descobre seu próprio valor, percebe que o silêncio deles é só mais uma prova de quem realmente são. Minha irmã desapareceu por algumas semanas, e, por um instante, cheguei a acreditar que ela tinha desistido de me assombrar. Mas logo vieram as mensagens, sempre carregadas de rancor, sempre lembrando que ela era parte de mim. No começo, cada palavra ainda me feria, ainda me trazia de volta aquela sensação sufocante de ser perseguida pela sombra dela. Só que, com o tempo, algo inesperado aconteceu, eu parei de responder. Eu parei de sentir aquele gelo correndo pelas veias cada vez que lia seu nome. Ela ainda estava ali, sim, mas dentro de mim não havia mais espaço para ela. Comecei terapia. No início, achei que seria inútil, que não havia como desfazer anos de rejeição, de dor, de comparações. Mas minha terapeuta olhou para mim em uma das primeiras sessões e disse algo que nunca esqueci. Você não precisa matar sua sombra. Precisa aprender a andar na luz mesmo com ela atrás de você. Foi aí que entendi que minha irmã sempre tentaria me puxar de volta. Mas isso não significava que eu precisava ceder. Recomecei a estudar, voltei a escrever, algo que tinha abandonado porque sempre me diziam que não dava futuro. Descobri um prazer imenso em colocar no papel aquilo que nunca consegui dizer em voz alta. E, ironicamente, foi essa escrita que abriu novas portas. Publiquei alguns textos online, nada muito planejado, e acabei recebendo mensagens de pessoas que se identificavam. Gente que também tinha sido rejeitada, diminuída, apagada pela própria família. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. E então veio algo ainda mais surpreendente, um convite. Uma pequena editora queria transformar meus relatos em um livro. No começo, eu ri. Achei que era trote, que ninguém realmente queria ouvir a minha voz. Mas era verdade. Eles disseram que meu jeito cru de escrever, minha coragem em expor a ferida, poderia inspirar outras pessoas. Eu chorei quando assinei o contrato. Chorei porque percebi que a voz que tentaram calar a vida inteira finalmente estava ecoando. Quanto ao amor, bom, eu não vou romantizar. Ainda não encontrei alguém para dividir minha vida, e talvez isso leve tempo. Mas hoje eu não tenho pressa. Porque aprendi que estar sozinha não significa ser solitária. Eu já não busco alguém para me completar, busco alguém para caminhar ao meu lado. Ainda assim, às vezes sinto arrepio. Quando passo em certos lugares da cidade, quando recebo mensagens de números estranhos, quando percebo que alguém me observa por segundos a mais do que deveria. A sombra da minha irmã ainda paira sobre mim. Ela não desistiu, eu sei disso. Talvez nunca desista. Mas a diferença é que agora eu não tenho mais medo. No lançamento do meu livro, meses depois, a pequena livraria estava cheia. Eu olhava para aquelas pessoas desconhecidas, segurando minhas páginas nas mãos, e algo dentro de mim se aquietava. Eu estava sendo vista. Eu estava sendo ouvida. Durante a sessão de autógrafos, notei uma figura no fundo da sala. Um casaco preto, o rosto meio encoberto.
Meus olhos se fixaram naquela presença e meu coração acelerou. Eu sabia quem era, mesmo sem ver claramente. Minha irmã. Ela não se aproximou, não disse nada. Apenas ficou ali, olhando. Talvez com raiva, talvez com inveja, talvez com algo que eu nunca vou entender. Quando nossos olhos finalmente se encontraram, ela sorriu. Não foi um sorriso bonito, nem amigável. Foi um sorriso que dizia, ainda estou aqui. E então ela virou as costas e saiu pela porta, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Fechei o livro que estava autografando e respirei fundo. Não corri atrás dela, não me deixei abalar. Apenas voltei a sorrir para a próxima pessoa na fila. Porque a verdade é que minha irmã pode continuar tentando. Pode seguir rondando minha vida, tentando me puxar para baixo. Mas o que aconteceu no altar, naquela noite de chuva, mudou tudo. Eu finalmente entendi que ela não é metade de mim. Ela é só a sombra. E eu? Eu aprendi a viver na luz.